A Casa Espírita Estudantes do Evangelho apresenta seminário sobre o livro Paulo e Estevão, obra ditada pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, uma coprodução do GEA. Vamos fazer a nossa leitura, né? Boa noite para todos vocês. A nossa leitura preparatória olha só que interessante, é do livro Palavras de Vida Eterna, o item 147, Mãos em Serviço. E Jesus, estendendo as mãos, tocou, dizendo: Quero ser limpo. Mateus capítulo 8, versículo 3. Mãos estendidas. Quando estiveres meditando e orando, recorda que todas as grandes ideias se derramaram através dos braços para concretizarem as boas obras. Cidades que honram a civilização, indústrias que sustentam o povo, casa que alberga a família, gleba que produz, são garantidas pelo esforço das mãos. Médicos despendem largo tempo em estudo para a conquista do título que lhes confere o direito de orientar o doente. No entanto, vivem estendendo as mãos no amparo aos enfermos. Educadores mergulham vários lustros na corrente das letras, adquirindo a ciência de manejá-las. Contudo, gastam longo trecho da existência estendendo as mãos no trabalho da escrita. Cada reencarnação de nosso espírito exige braços abertos do regaço maternal que nos acolhe. Toda refeição para surgir pede braços em movimento. Cultivemos a reflexão para que se nos aclare o ideal sem largar o trabalho que nulo realiza. Jesus, embora pudesse representar-se por milhões de mensageiros, escolheu vir ele próprio até nós, colocando mãos no serviço, de preferência em direção aos menos felizes. Pensemos nele, o Senhor, e toda vez que nos sentirmos cansados, suspirando por repouso indébito, lembremos-nos de que as mãos do Cristo, após socorrer-nos e levantar-nos, longe de encontrarem apoio repousante, foram cravadas no lenho do sacrifício, do qual, conquanto escarnecidas e espancadas, ainda se despediram de nós entre a palavra do perdão e a serenidade da bênção. Emmanuel sempre nos inspirando, Paulo mirando-se no exemplo de Jesus, sempre com suas mãos estendidas e seus pés dispostos, né? Nós vimos na semana passada com o Tom quanto ele andou, quanto ele peregrinou para que hoje nós pudéssemos estudar a Boa Nova. Se não fosse o trabalho do Paulo, ela não teria se expandido para todos os lugares, né? Então vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, com o coração, os corações cheios de gratidão e de alegria por podermos ter acesso a essas informações, por podermos conhecer e saber que para aquele que tem vontade, para aquele que se dispõe, nada é impossível. Que o nosso sacrifício pessoal é importante para enriquecer qualquer obra que fizermos. Tudo a que nos dispusermos vai exigir a nossa dedicação, o nosso empenho, muitas vezes as nossas lágrimas, as nossas noites insones, mas os resultados da dedicação, eles são sempre promissores, eles são sempre felizes. Com a mãe o pai que não regateiam esforços para cuidar de seus filhos, para amparar suas fragilidades, para alimentar o seu corpo e a sua alma, para fortalecer aquele espírito, aquela personalidade, para verem um dia essas naves voarem dos ninhos onde foram acolhidos e distribuírem as sementes plantadas com os valores adquiridos. Assim, qualquer obra que fizermos em relação a nós mesmos, em relação a tantas outras pessoas que nos buscam e esperam de nós, são como filhos que acarinhamos, que orientamos, que colocamos no seu caminho e que deixamos correr livres para semear o terreno
que vamos pisar lá na frente. Por isso, Senhor, te agradecemos pelo conhecimento que chega, pelo conhecimento que nos faz enxergar além dos limites da nossa visão, enxergar com a alma, com o coração, sabendo que pelo esforço despendido, todo amparo, toda proteção e a realização chegarão no momento certo. Que os nossos mentores espirituais aqui presentes possam nos inspirar e inspirar principalmente ao Emivaldo, que com o conhecimento que tem e com a palavra branda e leve, tranquila, vai nos trazer as suas reflexões desta noite. E pedimos que essas mesmas luzes que nos visitam possam estar em todos os recantos dos nossos lares. Cada um de nós aqui representa um núcleo familiar. Que essas famílias todas, Senhor, possam ser atendidas, amparadas, protegidas pelo vosso amor. Sob o amparo e a proteção desses amigos espirituais e com a vossa permissão, nós iniciamos então o encontro desta noite, dizendo graças a Deus e a Jesus. Muito bem, Emivaldo. Parabéns para Terezinha, que mesmo no dia do aniversário está aqui conosco, né? E Emivaldo, a palavra é sua, meu querido, para que você possa trazer para nós as suas reflexões e aquilo que você precisar, estamos aqui à sua disposição, tá bom? Muito bem. Então, boa noite a todos. É uma alegria estar aqui e participar desse grupo. Dando continuidade, então, ao estudo de Paulo e Estevão, que muito, né, nos toca e nos enriquece. Hoje nós vamos para o capítulo 8, intitulado Martírio em Jerusalém. Mas antes de dar início propriamente ao capítulo, eu queria fazer primeiro um apanhadozinho sobre a apresentação, sobre a exposição do nosso irmão Tom, da semana passada, que trata das epístolas, porque é um contínuo aqui, né? Então, das epístolas de Paulo, as várias viagens missionárias que ele fez pela Ásia Menor, com Barnabé, com Timóteo, cada um para um lado, enfim, e produzindo tantas cartas, né? Então, a partir desse momento dele em Corinto, alguns autores colocam como o momento em que Paulo mais produziu epístolas, mais escreveu às suas comunidades e mais fortaleceu o cristianismo primitivo daquele momento, né? Então, vai para Macedônia, Galácia, Tessalônica, Caia e tantas outras cidades. Então, nós temos já aqui um Paulo absolutamente maduro, né? Muito consciente já dos seus processos, ou tomando consciência, porque na verdade é um processo de tomada, nunca há um fim total, mas um processo de maturidade, de elevação espiritual. Então, com essa reflexão, com essa força, ele enfrenta as perseguições e prepara-se cada dia mais para o seu testemunho, né? O martírio, que é do grego testemunho, a partir, né? Então, testemunho em Jerusalém. Então, aqui nesse momento, nós começamos a ver o Paulo se preparando para esse grande testemunho que dará em Jerusalém e se fará tornar a cabo, né, em Roma, como o capítulo posterior vai prescrever. Então, nesse capítulo 8, o martírio em Jerusalém, não é exatamente a morte, né, de Paulo, mas é a morte do Saulo antigo, né? A morte e cada vez mais aparecendo o Paulo, né? O Paulo, o cristão, aquele que agora faz parte da missão de Jesus, que é de pregar o evangelho em todas as partes do mundo.
Então, aqui não é, como eu disse, não é a morte em si, não é a morte do corpo físico, mas é a morte do ego, né? Emmanuel traz muito forte essa reflexão, porque eu até já apresento, né, aqui um questionamento. Emmanuel não está preocupado em apresentar os fatos pelos fatos, porque isso nós já temos em vários contextos, em vários textos, mas é como que Paulo faz essa transição, né, da sua um homem absolutamente inteligente, né, o Saulo arrogante e etc, para essa quebra do ego, né, para essa agora se dobrar diante de tantas injustiças que ele passou, como o texto apresenta, mas é esse processo de tomada de consciência, é esse processo de mudança que Paulo vai fazendo em si mesmo ao longo de todos os acontecimentos que lhe acometem em Jerusalém, sobretudo, né, diante do Sinédrio, diante da comunidade judaica que não aceitava em absoluto o seu processo de conversão. Então, eu trouxe aqui, me atrevi, já e peço respeitosa, venha quem me precederá depois, né? Quem vai me suceder na apresentação, porque essa é uma frase já de Paulo, posteriormente em Roma, né? Quando a sua missão está absolutamente finalizada, né? Viver para mim é Cristo e morrer é ganho. Então, aqui nós temos o Paulo se comunicando depois, posteriormente, aqui já nos anos 60, 75, se comunicando à comunidade de Filipenses, né? Comunidade de Filipe. Mas já nesse momento, no capítulo 8, nós já temos esse Paulo maduro, consciente desse processo que, ou tomando consciência do que vai chegar né, na sua missão, né? E ele está disposto a isso. Nós vemos no encontro com Tiago, por exemplo, está muito claro que ele está aceitando a missão, né, e a consequência da sua missão. Então, eu acho que Filipenses traz essa maturidade gigantesca de Paulo, né, que é um contínuo, começa eu digo, começa com as epístolas, passa aqui por Jerusalém e chega em Roma depois, quando da sua morte. Então, essa maturidade vai perpassar todo o capítulo 8 que Emmanuel quer mostrar. E Paulo, mesmo assim, subserviente, acolhe, aceita, não revida, não trata com ódio, não trata enfim, ele vai aceitando, tomando consciência de que essa é a sua missão, né? Então, esse martírio não é de um episódio, né, que acontece fechado em si mesmo, né? Morreu. Não, é um contínuo, né? É um contínuo que vai retornando aí, então, é, essa consciência em Paulo. Então, aqui, só retomando um pouquinho do capítulo 7, Paulo já havia realizado inúmeras viagens missionárias, como o texto de Atos dos Apóstolos conta inúmeras, né, muitas viagens missionárias, escrito várias epístolas, já, né, sofrendo inúmeras perseguições e ousado, né, evangelizando aqui para os gentios, convertendo inúmeros como nós temos depois no texto, o Trófimo, que é um desses, né, convertidos, gentil convertido, enfim. E aí Paulo estava aqui, né, no capítulo 8 preso espiritualmente, mas com o espírito totalmente desprendido, entregue já a essa vontade, né, e tinha consciência de que esse seu ministério estava chegando ao fim, né, que estava chegando, estava caminhando para isso. Naturalmente, ele vai perguntar, não, não é aqui que você vai finalizar sua missão. Roma ainda lhe espera, Roma ainda lhe aguarda, né? Então, é, a carta de Filipenses depois vai fazer essa síntese, né, do pensamento completo e da missão completa de Paulo,
né, de que morrer e viver agora não importava, conquanto ele fizesse né, a vontade de Deus. Essas epístolas revelam a maturidade, né, de Paulo, e então esse capítulo 8 é esse contínuo. Emmanuel descreve a fase em que Paulo retorna a Jerusalém, enfrenta a perseguição, como eu disse, dos judeus, sobretudo a partir ali do episódio no Sinédrio, preso e humilhado, é levado às autoridades, né? Mas não se revolta, trata tudo com muita serenidade, com muita segurança. Então, o martírio de Paulo não se consumou na vida dos homens, mas na vitória silenciosa do Espírito sobre si mesmo, sobre si mesmo. Então, essa é a reflexão que é, fica para mim, sobretudo nesse estudo do capítulo, né? Então, vamos no plano teológico. é, a jornada de Paulo representa o caminho de santificação. É um caminho, não está fechado. É tanto que Paulo está num caminho mesmo, né? Não ficou em Jerusalém preso, mas depois continuou de barco, né? Junto com outros prisioneiros para Jerusalém. Então é o caminho. Tá? Alguns autoridades da Igreja Católica, como Teresa da Cruz, chama as sete moradas da alma, né, que é o caminho do processo evolutivo. E Emmanuel, esse processo evolutivo tem uma conotação de evolução do espírito, né? É a conquista da paz interior por meio da renúncia, do perdão e do amor universal. Então, o verdadeiro martírio não é a morte do corpo, mas é a morte do ego, é a mortificação, né? É aquilo que em muitas partes do texto bíblico, tanto Yahvé quanto Jesus, é, avisa e solicita é a morte, a mortificação, vestir-se dormir-se em cinza, vestir-se enfim. Então, é essa mortificação, né, que deve ser, é a mais difícil, porque nos obriga a enfrentar nós mesmos, as nossas inclinações, as nossas concepções, aquilo que nós temos como verdade absoluta, que muitas vezes é o lei do engano, né? Que é o que diz então em Paulo. Ok, Jerusalém então inicia um martírio psicológico e espiritual, mas é só em Roma que esse martírio de fato vai se consolidar. Vamos para o capítulo. Então, o capítulo inicia da seguinte maneira: Paulo de Tarso, em Jerusalém, hospedado na casa de Mnason, que era, né, um convertido, um discípulo convertido, conforme recomendação do apóstolo Tiago, antes de qualquer entendimento com a igreja, antes de qualquer contato com a igreja primitiva nascente, né, Tiago, então, recomenda Paulo que vá se hospedar na casa desse discípulo. Paulo, ciente de que atravessava uma etapa decisiva de sua existência, dedica o dia a organizar planos de trabalho e orientações aos discípulos diretos, preparando-se espiritualmente para o testemunho que se aproximava, né? Aí eu coloquei testemunho em destaque, exatamente para esse martírio, né? Dar testemunho de alguma coisa. Esse é o significado, né, do martírio. Mesmo diante do sofrimento e da morte certa, esse é o significado. Então, após anos de missões aqui em evangelização pela Ásia e pela Grécia, Paulo retorna a Jerusalém, onde começa, então, o seu testemunho. Tiago aconselha Paulo a não se apresentar de imediato à comunidade cristã para evitar tensões com os irmãos judeus mais conservadores. Por quê? Porque o texto de Paulo, as epístolas, eram muito conhecidas, inclusive em Jerusalém. As epístolas as cartas, as recomendações que ele fez em viagens e em pregações e discursos eram muito conhecidos, né, já em Jerusalém. Então, essa frase, né, Paulo ciente do que atravessava uma etapa decisiva de sua existência, revela a consciência espiritual amadurecida,
né? Ele sabe que está se aproximando do seu martírio, não como tragédia, mas como culminância de sua missão apostólica. Ao contrário do Saulo impetuoso e racional de antes, esse Paulo agora é sereno, introspectivo e consciente da vontade divina. Ele percebe que a cruz, o sofrimento e a prisão são partes do caminho de quem serve verdadeiramente ao Cristo. Então, Paulo não teme a morte, não tem medo de morrer, ele é, porque ela é agora para Paulo, né, uma vitória do Espírito sobre a matéria, uma vitória, né, do Espírito sobre ele mesmo, né, desse processo de autoanálise, desse processo de autoconhecimento, de autorreflexão. Então, ele dedica o dia a organizar os planos de trabalho e orientações aos discípulos. Quer dizer, mesmo prestes a sofrer a perseguição e todo o que aconteceria no Sinédrio, Paulo não se revolta para si mesmo, mas continua preocupado com o futuro das comunidades cristãs, que ajudou a fundar, que foram inúmeras, né? Ele escreve, planeja e orienta os discípulos como Timóteo, Lucas, Tito e outros, né? Inclusive Lucas e alguns desses que o acompanhou depois, no final do capítulo, a viagem a Roma. Então, esse gesto, né, simboliza o desprendimento do verdadeiro servo. Paulo não teme mais o que virá. Preocupa-se em deixar semente bem plantada, gerando que o evangelho continue florescendo, mesmo após sua partida. Então, Emmanuel mostra aqui a transição da liderança ativa para o testemunho espiritual. Paulo já está mais voltado para o invisível do que para a ação material. Portanto, Jerusalém é o retorno ao ponto de origem, é a reconciliação espiritual com o passado, enquanto Saulo era o perseguidor, né? A casa de Minanson, o refúgio, né? Essa representação do refúgio, o acolhimento e a proteção espiritual, que é o símbolo da igreja interior, da igreja intimista, da igreja primitiva, nascente naquele momento. Tiago, né, representa essa prudência e essa sabedoria institucional, representa a igreja que ainda teme o conflito. E aí, então, nós temos a preparação espiritual. Paulo já vive em comunhão constante com Cristo, está pronto para o grande sacrifício que, então, deverá fazer. Naquela noite, né, Tiago, envelhecido, exausto, doente, como o texto coloca, visita o antigo doutor de Tarso. Emmanuel descreve um diálogo de rara profundidade espiritual em que Tiago expõe as impressões do Sinédrio, que deliberara reviver os processos de perseguições iniciados por ele, Paulo, quando da sua movimentada gestão no Sinédrio, acusando-o de feitiçaria e traição à lei de Moisés, que eram muito sérias, né, essas alegações, essas acusações, porque a lei de Moisés é que regia todo o povo, né, todo o judaísmo. Então, acusar Paulo de traição, de feitiçaria e, e traição à lei de Moisés é um dos maiores, dos crimes mais graves contra a lei judaica, né? E aqui nós temos, por exemplo, já, né, a alegação dos judeus, sobretudo os judeus mais radicais, é, já de Trófimo, né? Porque Paulo, segundo ele, já havia levado, então, Trófimo para o templo e tudo mais. Essa interpretação, né, de Tiago envelhecido, exausto, doente, né, mas também representa essa serenidade, esse processo de maturidade absoluta, de que já viveram muita coisa, já havia a experiência, né? Então, Paulo, ainda mais jovem, tinha mais esse ímpeto, né? Então, nós temos essa maturidade, essa profundidade de Tiago e esse processo de autoconhecimento, de composição e fortalecimento da sua espiritualidade, da sua missão em Paulo.
Então, Tiago revela que intercedeu junto às autoridades religiosas para amenizar as sanções que o Sinédrio aceitaria abrandar as medidas mediante uma exigência simbólica, que Paulo custeasse as despesas de 4 pobres judeus, que esses judeus haviam feito votos de Nazireu, né, comparecendo com eles no templo durante 7 dias consecutivos, para que todo o povo possa ver que continuas bom judeu e leal filho de Abraão. Era um pedido, ousado de Tiago, porque para Paulo isso parecia, né, um absurdo pedir, né, aparecer ao templo durante 7 dias consecutivos com os nazireus, e os nazireus eram aqueles que faziam votos, né? Que faziam votos, consagração completa a Deus. Então, por exemplo, o texto de Números, é um texto mais antigo, né, do Velho Testamento, e de número 6, que então descreve as proibições que um nazireu não poderia fazer. Entre eles, por exemplo, não cortar o cabelo durante esse período de voto, abster-se de vinhos e bebidas fermentadas, evitar qualquer contato com os mortos e apresentar-se ao templo, né, era uma obrigação, tinha que apresentar-se ao templo ao término do voto, oferecendo sacrifícios. Isso, para que esses nazireus fizessem, né, essa consagração total, exigia um certo custo, né, um certo valor. Por quê? Porque tinha que apresentar oferendas. Então, normalmente animais, né, eram apresentados no templo, né, como processo de purificação, e aí essas pessoas, muitas não tinham dinheiro, então Paulo custearia essas despesas desses 4 nazireus. Então, o Sinédrio exigiu que Paulo pagasse as despesas desses 4 nazireus, um ato que o ligaria novamente à lei de Moisés diante do povo, né? Isso, para Paulo, era um pouco ofensivo, porque Paulo ficou entre duas coisas: perder a autoridade, né, enquanto formador das igrejas nascentes, do cristianismo nascente, né, perder um pouco dessa autoridade junto à comunidade cristã, mas também a de se apresentar, né, de fazer uma média com o Sinédrio, e aí diminuiria um pouco todas aquelas tensões que havia na comunidade. Então, era um gesto para Tiago, na verdade, um gesto político, mas um gesto também diplomático, né? E aí, então, tenta o Tiago equilibrar a fé e a prudência, porque Jerusalém estava um campo minado, então não poderia ser tão radical com isso. Então, é um momento para Paulo de prova de obediência espiritual. Sabe que o gesto não o salvaria, mas aceitaria o sacrifício com serenidade, em atenção à palavra de Tiago, né? Então, diante da proposta, Paulo reage com desconforto. Isso não representa nobreza alguma. Essas exigências e ironia profunda, e visa reduzir-nos a crianças de tão fútil que é. Não é perseguição, é humilhação. Mas Tiago, em tom fraternal, mais maduro, explica-lhe o sentido do sacrifício silencioso e da renúncia diária como forma de testemunho. O melhor testemunho está em morrer devagarinho, diariamente, pela vitória da causa de Cristo. E Paulo vai tomando então essa consciência, né? Então Paulo chega à conclusão: Tiago, como tu mesmo atingiu hoje um nível mais alto de compreensão da vida. Entenda melhor os teus argumentos. A existência humana é bem uma ascensão das trevas para a luz. A juventude, a presunção de autoridade, a centralização de nossa esfera pessoal acarretam muitas ilusões, laivando de sombras as coisas mais santas. Então, Paulo
há um pouco, né, de não aceitar, mas toma consciência a partir, sobretudo, da maturidade também de Tiago, né? Então, comovido, Paulo compreende o apelo espiritual e aceita a exigência como forma de reparação e humildade. Ele diz: assista-me o dever de curvar-me às exigências do judaísmo, consequente de uma perseguição por mim próprio iniciada em outros tempos, né? Então, tem consciência agora. No dia seguinte, Paulo comparece à igreja de Jerusalém, acompanhado dos anciãos e Tiago. A reunião revela o quanto das antigas tradições farisaicas ainda influenciavam o ambiente religioso. Os judeus, rigorosos observadores da lei antiga, exigem uma demonstração pública de fidelidade ao que Paulo, com serenidade, consente em realizar a purificação no templo. O judaísmo sempre foi apegado à observação da lei, né? Muito rigorosamente. Quando eu lembro quando eu fui fazer a minha pesquisa de doutorado no Chile, em Santiago, porque eu tinha uma comunidade judaica grande e eu pesquisava sobre os Hassidim, né, que é a área mais ortodoxa do judaísmo, aqueles que usam, né, as representações no corpo, na testa, enfim, vestes, né, o cabelo que envolto, roupas pretas, longas e pesadas, porque há uma interpretação literal, né, da lei antiga. Então, essa observação rigorosa é até hoje, né, então, para as mulheres ainda um pouco mais forte. E aqui Paulo, né, aceita porque tomou consciência e consente nessa purificação. Então, durante os dias seguintes, cresce o tumulto em Jerusalém. O comparecimento do célebre doutor que enlouquecera as portas de Damasco, enquanto Saulo, desperta a ira e curiosidade. A multidão agita-se, os doutores do Sinédrio, buscando pretextos para condená-lo, acusam-no de ter levado um grego, Trófimo, seu discípulo, ao templo. Era um ato proibido pela lei. Então a hostilidade transforma-se em violência, né? E gritavam eufóricos, morte ao desertor, pedras à traição, e de fato começa então aí é, essa violência, né, física mais sentida em Paulo. Então, Paulo é acusado falsamente de ter levado Trófimo, né, em grego, um gentio, é, ao interior do templo de Jerusalém, algo estritamente proibido pela lei, né? Mas quem é Trófimo? Trófimo é mencionado no Novo Testamento, na carta de Atos dos Apóstolos e na segundo carta de São Paulo a Timóteo, né, a comunidade de Timóteo, porque aí Trófimo, convertido, também se torna um pregador, né, que vai conduzir, então, a, a boa nova, do Evangelho. O suplício é interrompido pela chegada dos soldados, né? Claro, aqui pedradas, morte, etc e tal. Então, chega os soldados romanos, comandados por Cláudio Lísias, que o resgata, né, da multidão enfurecida e o conduz então à Torre Antônia. Diante do tribuno, Paulo, ferido, ensanguentado e calmo, pede para falar ao povo. Subindo alguns degraus, dirige-se à multidão em hebraico, relatando sua conversão, seu encontro com Jesus e o remorso que tem pela morte de Estevão. A morte de Estevão vai ser um, um marco na vida de Paulo. Eu gostaria de, eu acho, esse momento eu acho que é muito, para mim, muito bonito, assim, de Paulo, de aceitar tudo, de aceitar tudo com calma, de não revidar, enfim, né? Então aqui nós temos um momento, assim, de absoluto conversão de Paulo, né? Ele recorda agora o seu passado como perseguidor e o remorso pela morte de Estevão e testemunha, então, a sua transformação interior, mostrando, né,
na língua original judaica, no hebraico, a sua conversão completa. E aí o texto de Atos, aqui de Atos dos Apóstolos 22, né, tem o discurso de Paulo, é um discurso longo, mas eu queria só de ler um pouquinho, porque é muito bonito. Ele começa dizendo: Irmãos e pais, escutai a minha defesa, que tenho agora a vos apresentar. Tendo ouvido que eles dirigia a palavra em língua hebraica, fizeram mais silêncio ainda. Ele prosseguiu: Eu sou judeu, nasci em Tasso, na Cilícia, mas criei-me nesta cidade, educado aos pés de Gamaliel, grande educador judaico, né? Um grande, esqueci a palavra, rabino, né? Assim, de uma envergadura gigantesca, né? Então, respeitado antes e hoje ainda, né? Então, recorre à sua tradição, recorre ao seu histórico enquanto cidadão, porque aqui ele está reivindicando a sua a si mesmo, não a sua a ligação ao judaísmo, mas à tradição, ao respeito à tradição, né? Porque agora há um processo de conversão. Educado aos pés de Gamaliel, na observância exata da lei de nossos pais, cheio de zelo por Deus, como vós todos no dia de hoje. Persegui de morte este caminho, prendendo e lançando à prisão homens e mulheres, como podem testemunhar o sumo sacerdote e todos os anciãos. Deles cheguei a receber cartas de recomendação para os irmãos em Damasco e para lá me dirigi, a fim de trazer algemados para Jerusalém os que lá estivessem, parecer aqui punidos. Acontece que eu, a caminho, aproximei-me de Damasco e tal, e caí ao chão e uma voz que me dizia: Saul, Saul, por que me persegues? Respondi: Quem é, Senhor? Ele me diz: Eu sou Jesus, o Nazareu, a quem tu persegues? O que estavam comigo viram a luz, mas não escutaram a voz que falava comigo. Eu prossegui: Que devo fazer, Senhor? E o Senhor me disse: Levanta-te e entra em Damasco. Lá te dirão tudo o que te é ordenado fazer. Como eu não enxergasse mais por causa do fulgor naquela luz, cheguei a Damasco, levado pelas mãos dos que estavam comigo. E aí continua então o relato, o seu relato de conversão, né? Que é a morte, a queda de Paulo, né? A queda do cavalo, como a gente usa de maneira metafórica, né? Então, enfim, o relato foi tão bonito, né? Tão profundo, que comoveu parte, né, dos presentes e impressionou, então, o tribuno que estava julgando Paulo, né? Que, ouvindo-lhe a palavra cinzelada de misteriosa beleza, como descreve Emmanuel, reconhece tratar-se de homem de fé. Aqui, né, cinzelada beleza, de misteriosa beleza, é de cultura, né? Cultura, quanta inteligência, mas de quanta profundidade espiritual estava revestido naquele momento Paulo. Entretanto, o povo volta a se agitar e Paulo é reconduzido então à prisão, à Torre Antônia anexa ali ao templo, né? Então, na cela, o apóstolo sofre de novo, novamente, muitos maus tratos, mas demonstra coragem e discernimento, questionando seus algozes. Será lícito açoitar um cidadão romano antes de condenado? Porque era um cidadão, né? Fez toda a sua para dizer, né, eu sou um cidadão romano, mas conheço profundamente a escola de Gamaliel. Diante dessa declaração, o tribuno reconhece o erro e manda então libertá-lo das amarras, garantindo-lhe um melhor tratamento, um tratamento mais tranquilo. Mais tarde, Paulo é novamente levado ao Sinédrio, onde o sumo sacerdote Ananias o insulta e ordena que seja ferido na boca. Paulo serene responde: Sacerdote, vigiai o coração para não incidirdes em repressões injustas. Os homens, como vós, são como as paredes branqueadas dos sepulcros, mas também sereis feridos pela justiça de Deus.
chama-lhe a atenção, né? Chama a atenção aí ao sacerdote Ananias, porque não podia aqui bater, não podia espancar, né? Então, Ananias falou uma ferida na boca. E antes que Paulo terminasse, né, os soldados já estavam em, em cima ali, já ferindo a sua boca, né, com golpes e tal. Mas apesar das agressões que Paulo sofreu, né, em Jerusalém, manteve uma postura de amor e fé, né? E aí o texto, né, Emmanuel descreve, né, essa fala: continuai a ferir-me, escarrai-me na face, açoitai-me. Esse martirológio me exalta para uma esperança superior, porque já criei no meu íntimo um santuário intangível às vossas mãos, e onde Jesus há de reinar para sempre. É uma consciência profunda, né? É aceitar o seu martirológio com muita convicção. Não é essas dores, mas que vão atingir, que vão me dobrar diante da tradição judaica, que vai fazer com que eu retorne às tradições erradas do judaísmo e tal, e tal, tal. Há uma convicção profunda, há aqui uma conexão espiritual profunda com a palavra de Jesus, com esse seu processo de conversão, né? É dizer, pode fazer qualquer coisa, né? Morrer e viver para mim não importa, desde que eu esteja conectado absolutamente com a vontade de Deus, com a missão que Deus me confiou e com a convicção espiritual que eu carrego em mim, né? Então já não sou eu quem vivo, é Cristo agora que vive. Portanto, faça o que quiser, né? Faça o que quiser. É uma tomada de consciência profunda. Tem uma filósofa judia moderna chamada Edith Stein, e depois foi canonizada pela Igreja Católica como Teresa Benedita da Cruz, e ela diz o seguinte, né? Por mais que a pessoa não conheça Deus, ainda que não o saiba, ela vai sendo direcionada a Deus. Quer dizer, por mais que eu não conheça Deus, por mais que eu não queira, não aceite, a gente está sendo conduzido, né, a esse ser espiritual profundo. E Paulo chegou a isso, né? Profundamente, sofreu, caiu, levantou, está aqui nesse martirológio, mas aceita com convicção que agora ele compreende, agora os seus olhos se abriram, né? Os seus olhos que estavam cegos, né? Que estava cego, agora consegue ver com clareza a missão que Jesus lhe confia. Então, o tumulto cresce e os romanos intervêm novamente, devolvendo Paulo novamente à prisão. À noite, sozinho na cela, o apóstolo recebe uma visão consoladora de Cristo, que ele diz: regozija-te pelas dores que resgatam e iluminam a consciência. Guarda o teu bom ânimo, porque assim como testificaste de mim em Jerusalém, importa que o faças também em Roma. É uma visão consoladora profunda, né? Porque há a convicção, né? Há a convicção de que Cristo está conduzindo a sua missão, o seu martirológio, e diz: alegra-te, seja feliz, ser feliz, acolha a dor, esse sofrimento, essa passagem, porque tudo passa, como diz, né, Chico Xavier, como um processo de conversão, um processo de emendar-se, um processo de elevação espiritual, de crescimento, de maturidade na fé. Guarda o teu bom ânimo, força, né? Echa ligana, como diz em espanhol, dê, né, mais vitalidade a isso, né? Porque assim como você está falando de mim aqui, você falou de mim no Sinédrio, é importante que você também faça em Roma. Então, é uma consolação, né? Uma consolação. E aí, aqui, já no final do capítulo,
já se conduzindo, então, né, Paulo aceitando essa missão de, do sofrimento, de acolher o que deveria viver em Jerusalém. E aí, no final do capítulo, ele diz o seguinte, né, já no discurso, no barco, junto com outros prisioneiros, e Lucas, para Roma, né, ele diz: tens razão. No discurso, na conversa com Lucas, diz finalmente: somos fracos demais para nos atribuirmos qualquer valor. Além disso, acrescentou Paulo, a batalha do Cristo está começada. Toda vitória pertencerá ao seu amor e não ao nosso esforço de sermos endividados. Escreve, portanto, tuas anotações de modo mais simples e nada comentes que não seja para a glorificação do Mestre no seu evangelho imortal. Aqui Emmanuel deixa claro que as anotações, então, escritas por Lucas, seriam o seu evangelho, mas que escrevesse com simplicidade, né, com singeleza, né? E certamente, né, alguns teólogos e alguns estudiosos diz que é o evangelho mais poético, é o evangelho mais piedoso dos quatro evangelhos, né? O evangelho de Lucas, que anuncia o nascimento de Jesus com toda a teologia, com toda a piedade. Então, é, é um trecho que passa durante a viagem marítima de Paulo a Roma, como eu disse, mas que é, continua, né, Paulo ainda dando instruções, não posso parar, não é que eu esteja sofrendo, não é que eu estou passando por esse momento de provação, de maturidade na fé, que eu vou parar a minha missão enquanto, né, e é uma missão a todos nós, né, não parar, não congelar diante das circunstâncias, diante das dificuldades, não. A vida precisa continuar. A vida precisa continuar, né? Ai de mim se eu não faço, eu tenho, né, que andar, tenho que cantar, eu tenho que falar, ai de mim se eu não faço, né? Né, como diz Paulo também. Quer dizer, precisa continuar, né? E e isso, continuar e continuar e continuar. Então, toda a vitória pertencerá ao amor de Cristo e não ao nosso esforço de sermos endividados. Essa frase é o coração espiritual desse trecho, né? Paulo ensina a Lucas e a todos os futuros seguidores que nenhum mérito humano é suficiente para explicar a vitória do Evangelho. A vitória é sempre de Cristo e o homem é apenas um instrumento em suas mãos, é um corparticipante. Alguns autores chamam o cofundador da humanidade, né? De que Cristo de que Deus, por meio de Cristo, é o fundador por excelência, e nós, humanos, somos copartícipes desse processo de humanização do ser humano, para que ele saia do processo de animalização. Então, quando Paulo diz que são servos endividados, ele reconhece a dívida moral e espiritual de todos nós para o amor divino. Né? Então, seu raciocínio é o mesmo quando ele escreve lá aos Romanos e a Coríntios. Pela graça de Deus, eu sou o que sou, e a sua graça me foi concedida, não se torna vã. Então, aqui Emmanuel explica espiritualmente a origem do Evangelho de Lucas, orienta o discípulo a registrar os fatos e os ensinamentos de Jesus com simplicidade, sem adornos, né, apenas para a glorificação do Mestre. Então, é uma beleza simbólica. Paulo mostra como inspirador espiritual da redação dos textos evangélicos, né? E Lucas como fiel cronista do amor de Cristo. Então, o Evangelho de Lucas, né, Emmanuel sugere aqui, não nasce de uma intenção literária, né, dos ensinamentos de Jesus, mas de um ato de devoção, a tentativa de preservar a verdade e a ternura de Jesus em uma linguagem acessível aos fiéis. Então, nós temos aqui algumas interpretações que eu fui inserindo, né? Por exemplo, a, a lei de causa e efeitos, né? Desde as primeiras páginas do capítulo, né? Desse capítulo 8,
percebe-se que Paulo reconhece o valor reparador das dores que o cercam. Quando se vê diante da multidão hostil, Emmanuel registra que o apóstolo pensa consigo: não seria justo padecer muito pelo muito que martirizar os outros? Era razoável que sentisse alegria naqueles instantes amargos. Né? Então, Emmanuel mostra que a dor é um instrumento de reajuste e crescimento espiritual. Né? Como diz, por exemplo, no capítulo 5 do Evangelho, bem-aventurados os aflitos. E depois ele diz: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos, é o meio pelo qual ele, Jesus, os conduz à perfeição. Então, como disse Cristo a Paulo na aparição, na cela, regozija-te, alegra-te, né? Então, o tema do perdão percorre todo o capítulo como fio condutor da liberdade, da libertação espiritual de Paulo. Ao ser insultado no Sinédrio, o apóstolo responde com serenidade e fé: continuai a ferir-me, escarrai minha face, continua, né? Eu estou em uma união profunda com Cristo, não é isso que vai me afastar ou vai fazer com que eu volte atrás na convicção que eu tenho, na certeza absoluta que eu tenho do Cristo que vive em mim agora. Porque já não sou eu que vivo, agora é Cristo, né? Então, essa fala diante do Sinédrio expressa o mesmo sentimento de Estevão no início da obra, quando perdoa os seus algozes, dizendo: Senhor, não lhes imputes este pecado. Né? Então, Paulo fecha, né, um ciclo de reencarnações e reajustes, em que o ofensor e o ofendido se reencontram no amor e no perdão. Né? Eu trouxe aqui algumas citações na obra O Pão Nosso, né? Então, Emmanuel reforça essa ideia, né? Perdoar é libertar o coração das sombras e permitir que a luz divina nele se estabeleça. É uma permissão, né? É uma aceitação, né? É um processo de compreensão a partir de uma autoanálise, a partir de uma compreensão profunda, né? Da mensagem, daquilo que está no proposto, aqui no caso o Evangelho, né, a palavra de Jesus mesmo, do Cristo. Então, é libertar o coração das sombras, das amarras que eu tenho, das minhas convicções pré-estabelecidas, das minhas compreensões, né, dos meus preconceitos, das minhas afirmações, enfim, daquilo que eu tenho como centro para acolher um outro centro, uma outra perspectiva, né? Imagine que Paulo deva ter sofrido muito para mudar a sua compreensão, o primeiro sofrido consigo mesmo, né, amarrado, em si mesmado, né, em si mesmado com todos os processos, e ter que aceitar Jesus, e ter que passar por tudo aquilo, ficar cego e acolher, né, o sofrimento, acolha o sofrimento com alegria, imagine um processo profundo que ele deve ter passado. Portanto, por isso ele diz, né, regozija, pode fazer o que for, agora eu não sou eu quem vivo, agora é o Cristo, né? Então, esse martirológio é um arquétipo da evolução humana, né? Então, aqui, no sentido mais universal, o martírio de Paulo reflete o drama de toda a humanidade no processo evolutivo, né? No processo em que os espíritos estão em evolução, né? Cada martírio, em algum degrau, percorre o mesmo caminho simbólico. Então, Saulo representa o homem dominado pela razão e pela vaidade, né, em si mesmado em suas paixões e em seu saber, né, é, e Paulo representa o homem desperto pela dor e pela fé, né, um homem convertido, totalmente novo. O martírio em Jerusalém representa o instante da rendição total a esse amor a Cristo. Então, acolhe as dores que semeou, né? Perdão e caridade. Revida o ódio com serenidade, testemunha o Cristo profundamente. Agora, o martírio, né? Esse martírio em Jerusalém representa uma prova de fé.
né? E aí a entrega completa à vontade de Deus. Então, Emmanuel mostra que a trajetória do apóstolo é a parábola da alma humana, que precisa atravessar suas próprias Jerusaléns interiores, isto é, enfrentar as suas zonas de orgulho, suas zonas de conforto, suas zonas, as suas sombras, para alcançar a união com Cristo interno, né? André Luiz confirma essa leitura simbólica na obra Evolução em 2000, ele diz o seguinte: a dor é a luz que desperta a alma adormecida no egoísmo e a reconduz ao caminho do bem eterno. E é interessante, muitas pessoas, né, muitas pessoas co- passam por um processo de evolução e de mudança completa a partir da dor, a partir do sofrimento, a partir de uma perca, a partir da doença, a partir de alguma, né, que eu é considerado o ponto, né, de virada de chave, a queda do cavalo, de Paulo, enfim, né, tirando a cegueira dos olhos para ver a realidade, ver. Então, né, é um processo de aprofundamento, né, dentro de si mesmo, para encontrar a, a luz e a riqueza que é o Cristo. Então, o martírio é esse símbolo de ascensão espiritual, pela superação do eu, né, inferior, do ego, que tanto aprisiona não só Paulo, mas também nos aprisiona. Na obra O Caminho de Luz, Emmanuel explica que Jesus é o guia espiritual da Terra e que sua doutrina é a síntese da lei do amor que rege o universo, né? Então, aqui nós temos o cristianismo é a libertação da letra que mata para o espírito que vivifica, que é isso que Paulo está sentindo na própria carne, né? É o que Paulo está passando na própria carne em si mesmo, né? Essa oposição ao apego, ao apego às leis e agora essa leveza que traz o Cristo, essa novidade que apresenta o Cristo a partir da conversão de Paulo. Na, é, Também Emmanuel retoma, por exemplo, o tema do testemunho na obra Caminhos, Verdade e Vida. Ele diz o seguinte: o discípulo do Cristo não deve esperar a cruz do martírio público, mas aceitar as pequenas cruzes de cada dia, na renúncia silenciosa, no dever cumprido, no perdão constante. Essa citação explica de modo direto a lição transmitida por Paulo a Tiago, ou por Tiago a Paulo no início do capítulo. O melhor testemunho está em morrer devagarinho, diariamente, pela vitória da causa do Cristo. Ambas as passagens convergem para o mesmo ponto doutrinário. O verdadeiro sacrifício cristão é interior, contínuo e silencioso. Emmanuel demonstra que o martírio não está em morrer fisicamente, mas em viver espiritualmente em fidelidade ao amor. A gente pensa que as coisas não passam, né? O sofrimento, quando nós estamos dentro de uma situação profunda, que não vemos luz no fim do túnel, que não vemos perspectiva, que não vemos saída, que não temos a quem recorrer, cremos que não há, né? Que é o fim, que acabou. E, e a gente chora, né? Entra em desespero. Mas aqui está dizendo, né? Com tanta clareza, todas as coisas passam, como diz Chico Xavier, tudo passa, né? E também depois, no Atos dos Apóstolos, né? Eis que todas as coisas passarão, né? E nós nos tornaremos um só em Cristo. Não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá, porque nós estaremos completamente nele. Então, Paulo apresenta aqui o testemunho para aquele momento, mas para nós hoje, né? Todas as coisas passam. Confia, se alegre, não critique, não questione, não duvide. Está conosco. Regozija-te, alegra-te, porque
desse momento que você está passando aqui, eu preciso que você testemunhe ele lá na comunidade, lá no seu trabalho, para as pessoas que estão com você, para alguém que precisa ouvir esse testemunho. Lá em Roma, né, como disse a Paulo. Então, é muito bonito. Na obra também Pão Nosso, né, capítulo 76, perdão humano, Emmanuel descreve: perdoar e libertar o coração das sombras que o aprisionam e abrir-lhe as portas para a luz. Então, portanto, aqui Paulo já vivenciou o evangelho em plenitude, libertando-se do orgulho que o dominava na juventude e alcançando a maturidade espiritual do servo consciente. É o desapegar-se do homem velho para revestir-se totalmente daquilo que agora será a sua nova roupagem, né? Representará a sua nova missão. Na obra Renúncia, né, Emmanuel narra a história da missionária Alcione, né? O espírito que, como Paulo, aceita a dor e o anonimato como meio de redenção. Há um paralelo espiritual muito profundo aqui na missionária Alcione e Paulo, né? Então, Alcione renuncia os afetos terrenos para servir a Deus com pureza, e Paulo renuncia à glória intelectual e ao status farisaico para viver a humildade do discípulo do Cristo. Renunciar-se a si mesmo, né? Deixar-se levar por a boa nova, encontrar um propósito maior para a vida. Então, eu coloquei esse quadro aqui, né, fazendo um paralelo entre, como eu comecei no capítulo, né, a carta de Paulo à comunidade de Filipos, né, aqui ele já, né, não vou antecipar, porque alguém, né, continuará o texto, mas já lá na prisão em Roma, e aqui, né, a prisão de Paulo em Jerusalém, que antecede a viagem, né, a Roma. Qual é o momento na vida de Paulo, né? Aqui na comunidade, hoje, né? No martírio em Jerusalém, é o início do processo de purificação e entrega profunda de Paulo, né? À missão, a acolher com alegria, né? É a prova da fé e da libertação interior total. É uma libertação, sobretudo, do ego, das paixões terrenas, das suas convicções, né? Emmanuel, inclusive, brinca, né, com a, a forma tão intelectual que Paulo tinha, e tão inteligente de falar, né? Então, é se libertar, inclusive, disso. É a morte moral desse homem, do homem velho, do Saulo, arrogante, perseguidor, mau, enfim, né? Legalista e etc. Qualquer adjetivo que a gente possa colocar aqui para esse homem novo convertido, vestido com um novo nome, né? Agora, Paulo. Então, é a vitória do Espírito, é a vitória de Cristo sobre o orgulho, sobre a carne desse homem novo. Bom, era isso. Eu espero ter alcançado um pouco aí alcançado a completude do capítulo, né, que era muito extenso. É isso. Muito obrigado, gente. Vamos fechar os olhos e agradecer a Jesus por mais essa oportunidade de estudo, da complementação da doutrina, que são os livros de histórias do Emmanuel e do André Luiz, com os quais a gente aprende tanto, nos faz refletir, nos faz analisar e, e evoluir um pouquinho. Gratidão, Senhor, por todas essas bênçãos. Abençoa a todos nós que assistimos essa palestra, abençoa o expositor e nos ampare, Senhor Jesus, no entendimento, mas, sobretudo, na vivência de todos esses ensinamentos na nossa vida atual. Nós sabemos que naquela época talvez estivéssemos todos encarnados, mas nessa encarnação nós temos o privilégio de entender que todas as lições dos apóstolos de Jesus são para a nossa evolução espiritual, mas devemos refletir
devemos entender e devemos praticar na nossa vida. Nós te agradecemos, que tenhamos uma boa noite, um bom sonho e que assim seja.